O congelador pode parecer um aliado, mas depois dos 60 ele pode se transformar em uma armadilha silenciosa. Aquilo que sempre foi vendido como prático e saudável, na verdade, pode estar roubando energia, corroendo a força muscular e acelerando o desgaste do coração. Um único alimento mal escolhido é capaz de disparar a pressão arterial em poucas horas, enquanto o outro pode reduzir sua vitalidade em questão de meses. E o mais assustador, muitos acreditam estar optando pela versão mais equilibrada, quando na verdade estão levando para dentro do corpo um veneno disfarçado de conveniência. Os produtos congelados industrializados não são preparados para nutrir, mas para viciar. Repletos de gorduras manipuladas quimicamente, sal em excesso e açúcares escondidos, eles inflamam as artérias, causam inchaços, roubam clareza mental e drenam sua energia. O corpo passa a lutar contra algo que deveria ser alimento, mas se transforma em um fardo diário. A cada refeição, ao invés de encontrar força e disposição, você sente cansaço, peso e um vazio difícil de explicar. Um dos maiores enganos está logo pela manhã. Congelados doces, recheados de cremes e geleias, parecem oferecer praticidade, mas funcionam como uma bomba de açúcar e gordura trans logo no início do dia. Essas gorduras endurecem as membranas das células, dificultando a troca de nutrientes e retardando a recuperação do organismo. O açúcar em excesso eleva a glicose no sangue, forçando o pâncreas a liberar descargas intensas de insulina. Com o tempo, o corpo se torna resistente a esse hormônio, abrindo as portas para o diabetes e para a fadiga constante. O frio da conservação não neutraliza o impacto, apenas o preserva. Assim, cada mordida carrega o peso de um processo industrial que não foi pensado para proteger sua saúde. E quanto mais confiamos nessas opções ditas rápidas e fáceis, mais nos afastamos da verdadeira nutrição que mantém viva a energia, a memória e a força. Por isso, é hora de olhar para o freezer com outros olhos, não como um inimigo inevitável, mas como um espaço onde escolhas conscientes podem definir a qualidade dos próximos anos de vida. O corpo fala de muitas formas, e nem sempre prestamos atenção. Quando os joelhos começam a inchar logo cedo, quando a rigidez aparece nas manhãs, ou aquela dorzinha de cabeça insiste antes mesmo do almoço, na verdade é o organismo avisando que está lutando contra uma inflamação. Estudos já mostraram que pessoas acima dos 55 anos que consomem doces congelados no café da manhã apresentam índices inflamatórios no sangue muito mais altos do que aquelas que evitam esse tipo de alimento. É quase como se o sistema imunológico trabalhasse sem descanso, mas pelo motivo errado. A boa notícia é que existe outro caminho. Se precisar recorrer ao freezer, é possível escolher opções que sustentem o corpo, como alimentos integrais e ricos em fibras, que ajudam a manter a energia estável e protegem contra picos de açúcar no sangue. Mas aquelas massas cobertas de glacê e recheadas de cremes, essas só trazem prejuízo e merecem ficar longe do prato. Outro inimigo silencioso está nos tortas de carne congeladas. À primeira vista, parecem acolhedoras, lembrando o sabor caseiro da infância, mas a versão industrializada é uma armadilha. A massa geralmente esconde gorduras trans, conhecidas por elevar o colesterol ruim e reduzir o bom, acelerando a formação de placas nas artérias. Já o recheio costuma ser feito com cortes de baixa qualidade, ricos em gordura e conservados com substâncias químicas que, ao longo do tempo, podem se acumular no organismo e danificar células. Para quem já passou dos 60, o corpo demora mais a se livrar dessas toxinas, o que aumenta o impacto negativo. O excesso de sódio é outro golpe. Uma única torta pode concentrar quase metade do limite diário recomendado, favorecendo pressão alta, inchaços e sobrecarga nos rins. Além disso, ao assar, as gorduras da massa oxidam, tornando-se ainda mais inflamatórias e capazes de agravar dores articulares e provocar cansaço no dia seguinte. Pesquisas recentes mostraram que a simples substituição de algumas dessas refeições por proteínas frescas reduz de forma significativa os marcadores de inflamação no sangue, trazendo mais disposição, clareza mental e alívio para as articulações. E há também os filés de peixe empanados congelados. O peixe em si
é um dos alimentos mais valiosos para quem busca envelhecer com saúde. Leve, nutritivo e rico em gorduras boas. Mas, quando mergulhado em óleos industriais, empanado e depois congelado, transforma-se em algo muito distante daquilo que deveria ser. Ao invés de oferecer proteção ao coração e vitalidade, acaba sobrecarregando o organismo, funcionando quase como uma toxina de ação lenta que mina a saúde pouco a pouco. O que parecia uma escolha saudável, no fundo, é apenas mais um disfarce do processo industrial que troca nutrição por conveniência. O que parece uma refeição prática e inofensiva pode se transformar em um fardo silencioso para o corpo. O empanado de peixe congelado, por exemplo, engana muita gente. O peixe, em sua forma natural, é um alimento precioso, mas quando é mergulhado em farinha refinada, frito em óleos reutilizados e depois congelado, perde tudo o que tem de bom e carrega consigo aquilo que mais prejudica. A farinha branca, sem fibras ou nutrientes, se dissolve rapidamente no estômago, disparando a glicose no sangue como se fosse um doce qualquer. Para quem já passou dos 60, esse sobe e desce constante de açúcar pode trazer tonturas, tremores e aquela sensação de fome que volta rápido, como se o corpo estivesse sempre insatisfeito. O óleo usado na fritura é outro inimigo disfarçado. Aquecido repetidas vezes em altas temperaturas, forma substâncias que inflamam os vasos sanguíneos e danificam as células. O resultado são crises de artrite mais dolorosas, tornozelos inchados e pressão arterial mais difícil de controlar. O problema é que o congelamento conserva não só o peixe, mas também esses resíduos nocivos, que voltam à ativa quando o alimento é reaquecido. Cada garfada carrega, junto com o cheiro que sai do forno ou da fritadeira, compostos que desgastam silenciosamente as artérias. Pesquisas já comprovaram que pessoas acima dos 55 anos que consomem esse tipo de peixe empanado, com frequência, apresentam maior rigidez nos vasos sanguíneos, um passo perigoso rumo a infartos e derrames. É triste perceber que muitos acreditam estar fazendo uma escolha saudável para o coração, quando na verdade estão alimentando a doença que mais ameaça a vida nessa fase da idade. Mas nada se compara ao que se esconde nos pratos prontos congelados, cobertos por molhos cremosos. Ali está a verdadeira tempestade. Vendidos como refeições completas e equilibradas, carregam uma combinação pesada de gorduras baratas, cremes artificiais e estabilizantes que resistem meses dentro do freezer. Assim que entram no organismo, esses elementos bloqueiam a troca vital de oxigênio entre as células, deixando o corpo lento, pesado e sem fôlego. O macarrão ou arroz que acompanha também não traz alívio, pré-cozidos e congelados de forma a aumentar a velocidade da digestão. Inundam o sangue de açúcar em poucos minutos, provocando cansaço repentino, visão turva e aquela sonolência inesperada no meio da tarde. E como se não bastasse, ainda existe a carga absurda de sal. Uma única bandeja pode concentrar quase todo o limite diário seguro para um idoso, o que força o coração a trabalhar dobrado e prende líquidos nas pernas e nos pés. Aquele inchaço que aperta os sapatos ao anoitecer ou o peso nas panturrilhas depois da refeição não é coincidência, é o corpo implorando para não ser sufocado por aquilo que deveria nutri-lo. O freezer pode guardar aliados, mas quando abriga esses pratos prontos, torna-se um depósito de riscos que, pouco a pouco, enfraquecem a saúde e apagam a energia de viver com plenitude. Estudos recentes mostraram que idosos que consomem refeições congeladas com alto teor de sódio várias vezes por semana têm risco significativamente maior de desenvolver insuficiência cardíaca e precisar de hospitalização nos anos seguintes. O que deveria ser uma solução prática para o jantar, na verdade, se transforma em uma ameaça silenciosa para o coração. O mais triste é que essas refeições costumam ser apresentadas com imagens de legumes frescos e proteínas saudáveis na embalagem, mas, na realidade, a quantidade de vegetais pode ser mínima, enganando quem não observa os detalhes. Uma alternativa muito mais inteligente é preparar suas próprias porções em casa. Cozinhar grãos integrais, proteínas magras e vegetais no fim de semana e congelar em pequenas porções garante que, quando precisar de praticidade, terá uma refeição realmente nutritiva e que fortalece o corpo em vez de prejudicá-lo.
Essa simples mudança transforma o micro-ondas de vilão em aliado da saúde. E se alguns alimentos congelados devem ser evitados, outros podem ser grandes parceiros depois dos 60. Um exemplo é o espinafre congelado. Ele é colhido no auge do frescor e rapidamente congelado, preservando nutrientes como vitamina C e ácido fólico, muitas vezes em quantidade até maior do que a versão fresca que passa dias exposta nas prateleiras. Para quem já sente os efeitos da idade, esse vegetal é um verdadeiro protetor, pois é rico em substâncias que defendem os olhos contra a degeneração macular, uma das principais causas de perda de visão na maturidade. Essas substâncias funcionam como se fossem óculos de sol internos, filtrando a luz que danifica a retina. Além disso, o espinafre concentra vitamina K, essencial para direcionar o cálcio para os ossos, em vez de deixá-lo se acumular nas artérias. Isso significa menos risco de enfraquecimento ósseo e menor chance de rigidez nos vasos sanguíneos. Quem já convive com dores nos joelhos ou recebeu diagnóstico de perda de densidade óssea pode sentir diferença visível em poucos meses ao incluir esse alimento na rotina. Outro ponto a favor é a praticidade. Pode ser usado diretamente congelado em sopas, refogados ou até batido em vitaminas. Diferente do espinafre fresco, que murcha e estraga rápido, a versão congelada mantém sua força nutritiva por meses, garantindo sempre um aliado contra inflamações, inchaços e cansaço. Se existe um vegetal que merece espaço permanente no freezer, é o espinafre. Ele mostra que nem todo alimento congelado é inimigo. Alguns, quando escolhidos com sabedoria, podem ser verdadeiros aliados para manter energia, visão e vitalidade depois dos 60. O salmão congelado é uma das escolhas mais valiosas que se pode ter no freezer. Ele mantém todos os benefícios do peixe fresco, especialmente os ácidos graxos ômega 3, que são como guardiões do coração, das articulações e até da mente. Esses nutrientes têm a capacidade de acalmar inflamações, que são a raiz silenciosa de dores constantes, problemas cardíacos e até da tristeza que se instala sem explicação. Quando o ômega 3 chega às membranas das células, torna-as mais flexíveis e comunicativas, ajudando desde o ritmo do coração até a mobilidade das articulações. Mas os efeitos não param aí. Estudos já mostraram que o consumo regular de salmão ajuda a preservar o volume de áreas importantes do cérebro, como o hipocampo, responsável pela memória. Isso significa que, além de fortalecer o corpo, o peixe também protege a clareza mental e a vitalidade da mente com o passar dos anos. Em pesquisas com idosos, aqueles que incluíram salmão na dieta algumas vezes por semana não só reduziram indicadores de inflamação, como também ganharam mais agilidade ao caminhar, sentindo menos rigidez e menos fadiga ao longo do dia. Cozinhá-lo é simples. Pode ir direto do congelador ao forno, envolto em papel para manter a umidade, temperado com limão, ervas e um fio de azeite. O congelamento preserva sua frescura, permitindo aproveitar todos os benefícios sem desperdício. Outro tesouro escondido no freezer está nas misturas de vegetais congelados. Embora pareçam simples, elas concentram um verdadeiro pacote de saúde em cada porção. Geralmente combinam cenouras, ervilhas, milho e vagens, todos colhidos no auge do frescor e congelados em poucas horas, preservando nutrientes que muitas vezes se perdem em legumes frescos que passam dias sendo transportados. Essa mistura traz equilíbrio. A cenoura fornece beta-caroteno, que se transforma em vitamina A e protege a visão. As ervilhas oferecem proteínas vegetais e vitaminas do complexo B, que sustentam a energia de forma constante. O milho acrescenta fibras, que ajudam na digestão e no controle do colesterol. E as vagens entregam manganês e vitamina K, fortalecendo ossos e mantendo a flexibilidade das articulações. Ao reunir cores e nutrientes em um único prato, esses vegetais oferecem uma ampla defesa contra os radicais livres, pequenas moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento e desgastam as células. Receber diferentes tipos de antioxidantes de uma só vez significa proteger simultaneamente coração, olhos, pele e mente. Pesquisas já mostraram que idosos que consomem porções diárias dessas misturas
têm menor risco de desenvolver fragilidade física ao longo dos anos. É a prova de que a simplicidade pode ser uma poderosa aliada e que até dentro do freezer é possível encontrar alimentos que prolongam a força, a vitalidade e a independência depois dos 60. Quem consome vegetais congelados todos os dias tem mais chances de andar com leveza, levantar peso sem tanto esforço e se recuperar melhor de doenças quando comparado a quem quase não os inclui na rotina. Eles são práticos, já vêm lavados e cortados, prontos para entrar em sopas, refogados ou até serem cozidos no vapor em poucos minutos. Não há desperdício, não há cascas ou restos que estragam na geladeira. É saúde acessível e rápida, algo precioso para quem deseja unir conveniência e vitalidade em um mesmo prato. Mas talvez o mais poderoso aliado escondido no congelador seja o caldo de ossos. Essa preparação ancestral, quando feita lentamente com ossos ricos em nutrientes e depois congelada, guarda consigo colágeno, minerais e aminoácidos que o corpo tanto precisa, especialmente depois dos 60. O colágeno é a base das articulações, da pele e dos tecidos de sustentação. Com o passar dos anos, a produção natural desse nutriente cai drasticamente, e é por isso que as juntas ficam mais rígidas. A pele perde firmeza e até pequenos machucados demoram mais para sarar. O caldo de ossos congelado oferece esse colágeno de forma fácil de ser absorvida, ajudando a reparar cartilagens, fortalecer tecidos e devolver elasticidade à pele. Além disso, contém aminoácidos que estimulam o próprio corpo a produzir mais colágeno e ainda combatem inflamações internas. Não é à toa que muitas pessoas que adotam esse hábito percebem menos inchaço nos joelhos, menos rigidez matinal e até um sono mais tranquilo. Pesquisas mostraram resultados claros. Em apenas algumas semanas, houve melhora significativa no conforto das articulações e na redução da rigidez, trazendo alívio real para a rotina. A praticidade também conta. Pode ser descongelado aos poucos na geladeira ou em cubos direto nas sopas e ensopados, adicionando sabor profundo e nutrição verdadeira. Diante disso, fica claro que o freezer pode ser tanto inimigo quanto aliado. As escolhas erradas alimentam a inflamação, elevam a pressão e minam a independência pouco a pouco. Já as escolhas certas protegem o coração, mantêm a mente afiada, preservam o movimento das articulações e sustentam a força de viver plenamente a cada dia.